Fala pessoal, espero que todos estejam bem. No primeiro programa do podcast do Vila, vamos falar sobre um dos grandes nomes do terror contemporâneo. Além de ser responsável por grandes obras, esse autor deu as trevas a um dos mais queridos e controversos vilões que a literatura conheceu. Senhoras e senhores, com vocês, Clive Barker. Somos exploradores das regiões mais distantes da experiência, somos demônios para alguns, anjos para outros. Eis uma frase proferida por um dos grandes ícones da sétima arte, em minha opinião, Hal Priest, ou como é mais conhecido, Pinhead, ou traduzindo para o português limpo, o famoso cabeça de prego da franquia Hellraiser. Bom, hoje esse termo é bem familiar, franquia. No entanto, lá em 1987, se alguém falasse franquia, com certeza perguntaria: de quem que é? McDonald's? Burger King? Enfim, Hellraiser, Renascido do Inferno, é um daqueles filmes. Bom, na verdade, não é bem um filme, melhor caracterizar como uma obra-prima, né? Afinal de contas, é um daqueles filmes que, além de alcançarem o panteão de clássicos do terror e horror, assim, no mesmo momento de lançamento, ainda trouxeram inovações para o tempo que foram lançados. E o responsável por martelar esses pregos na personagem é ninguém menos que Clive Barker, um dos grandes nomes do terror contemporâneo, como eu já disse anteriormente. Você já ouviu falar desse cara? Bom, os fãs de terror com certeza não conhecem esse nome. Entretanto, acredito que uma grande parte não conhece esse autor. Está muito perturbado. Por quê? Os livros de Clive costumam ser muito caros, e o que espanta um pouco o leitor. E outro fato é a quantidade de obras lançadas. Quanto a isso, é preciso levar em consideração que o autor também é cineasta, roteirista, ator, produtor de cinema, artista plástico e dramaturgo. Fala a verdade, com tantos afazeres e uma vida para ser vivida, sentar o traseiro para escrever uma nova história só quando os personagens estão escorrendo pelas nossas orelhas, não é verdade? Bom, no caso de Clive, e levando em consideração o teor de suas obras, acredito que escorrer seja o termo mais apropriado mesmo. Já os personagens de meus trabalhos não finalizados, posso vê-los sentados em um banco dentro de minha cabeça, tamborilando os dedos em uma mesa enquanto esperam a chamada da próxima senha. E você, caro escritor, que está ouvindo agora, como ficam seus personagens em sua cabeça quando tem uma obra pausada? Como você imagina? Porque nós, autores, imaginamos nossos personagens, né? Eles estão lá dentro da nossa cabeça, vivos, esperando, aguardando sair das prisões dos nossos cérebros. Como que eles se comportam? Diz aí. Bom, como nascem os autores de terror? Muitas pessoas se perguntam como essa raça consegue ter ideias tão terríveis. E falando nisso, tem alguns livros que realmente são, praticamente inimagináveis. Bom, será que tem um pezinho no inferno ou estão com a cabeça rodeada por pesadelos o tempo inteiro? Bom, pelo que observei, sempre existe uma situação traumática que distorce um pouco o senso de liberdade e segurança de uma criança. Duas coisas extremamente importantes. Por exemplo, o Stephen King não teve uma das melhores infâncias. E a sua biografia não deixa mentir, tá lá. Se você quiser ler, pode ficar à vontade, tá? Bom, ele vivia refugiado em livros e quadrinhos. Com Clive, as coisas não poderiam ter sido diferentes e tudo provavelmente começou em uma festa em Londres. Pode acreditar. Agora, como uma festa pode traumatizar uma criança ao ponto de ele começar a escrever histórias de terror? Vamos lá, para você ver que não foi uma festa qualquer. Bom, naquela época o pequeno Clive, estava com 3 anos de idade e acabou presenciando a morte de um paraquedista, escuta essa, que decidiu pular de um avião com asas improvisadas. Conclusão, deu problema naquelas benditas asas e todos que estavam ali, incluindo o pequeno e sonhador e angelical Clive Barker, presenciaram o mergulho fatal de Léo Valentim, que acabou provando
de que algumas mitologias servem como exemplo, né? Lembra de Ícaro? Enfim. Se isso mexeu com a cabeça dele, eu sinceramente eu não sei, mas acredito que presenciar a morte ou qualquer fato que nos traga uma emoção forte mexe com nossa cabeça sim. Por exemplo, semana passada vi um motoqueiro estendido no chão coberto com papel alumínio. Respirei fundo e senti uma angústia muito grande vendo aquilo ali. A moto estraçalhada, o cara deitado ali, empacotado em papel alumínio. Sabe aquela uma cena angustiosa, né? Por mais que você seja um autor de terror, eu acho que choca, né? Porque naquele momento eu comecei a pensar, falei, final do dia, a família dessa pessoa vai estar esperando ele em casa, vai estar esperando uma pessoa que não vai chegar nunca mais. E naquela manhã ele saiu de casa, talvez tenha, que nem a música de Chico Buarque fala, beijou a esposa, beijou os filhos, tomou um café e pererê, e o cara nem sabia que aquele era a última vez que ele tomaria café na sua casa, que beijaria seus filhos, beijaria sua esposa. Deu para entender o que passou na minha cabeça naquele momento? É uma situação muito, extremamente delicada. Hoje nós estamos aqui e amanhã nós não sabemos. Hoje a gente sai para trabalhar e se a gente vai voltar para casa, vai saber, né? Na verdade. Bom, mas continuando, né? Outro ponto que posso destacar é alguns perrengues que esses grandes autores passaram durante esse período tão importante para a nossa formação adulta, né? Bom, como disse, o King teve muitas dificuldades em sua infância e Clive não ficou muito longe disso. Vamos começar falando dos pais do Clive Barker. O pai dele foi um escriturário, tá? Então você sabe como que é um salário de um escriturário. Bom, já a mãe de Clive Barker, diferente de muitas, né, daquela época, ela realmente trabalhava para fora. O que essa mulher fazia? Como ela se dividia em milhares? Além dela cuidar da casa, a mãe de Clive Barker costumava pintar quadros, era assistente social e ainda uma coisa muito interessante a respeito de Joan Willoughby, que é o nome da mãe do Clive Barker. Tá? Ela é uma ótima contadora de histórias. Então você imagina, né, aquela criança tendo uma pessoa que amava contar história. Então foi aí que de repente começou aquela paixão pela narrativa na vida de Clive Barker. E é um detalhe, você lê um livro do Clive Barker, você vai perceber que mesmo aquela história de terror, aquelas palavras que estão sendo colocadas ali, elas têm um conteúdo muito bacana, muito satisfatório mesmo. Você vai curtir. Bom, aí você me diz, beleza, onde está a dificuldade nisso tudo? Bom, apesar do acúmulo de tarefas da mãe e o único trabalho do pai, a renda em conjunto da família não era o suficiente para manter todos. Então o que os Barkers faziam? O que eles mantinham? Eles cuidavam de uma pensão, né, que provavelmente foi ali que o Clive começou a ter o contato com uma outra grande paixão da vida dele, né? Porque nessa pensão, a maioria dos hóspedes que passavam por ali eram artistas de teatro. Então foi ali que ele começou a ter contato com esse povo meio mambene, meio viajante, né? Então foi aí que de repente começou a pintar aquela paixão pela dramaturgia, né? Então foi uma dificuldade, porque a mulher trabalhava em N lugares e ainda cuidava de uma pensão, né? Então você imagina que a situação não era tão fácil, né? Bom, enfim, você já percebeu que fora plantada naquele momento ali, no coração angelial do pequeno Clive, fora plantado no coração do pequeno Clive aquela sementinha, né, do teatro. Já tinha dentro dele aquela coisa da mãe dele, né? Enfim, mas e quando ele acabou cedendo ao lado negro da força? Bom, você sabe, quando criança nós pensamos como criança, andamos como criança e vamos crescendo e nos desenvolvendo, né? E foi na adolescência que Clive Barker começou a ter contato com essa literatura meio pesada, meio negra, meio dark side. E foi justamente com quem? Edgar Allan Poe. Para você ter uma ideia de como o Clive era apaixonado, ele lia de tudo que havia de Poe. Ele havia se apaixonado de uma forma
que um dos contos dele, ele teve a pachorra de colocar o nome de Novos Assassinatos na Rua Morgue de 1985, né? E por que eu digo que teve a pachorra? Bom, você provavelmente deve ter lido, você deve conhecer o Edgar Allan Poe, sabe que as obras do cara são fantásticas, ele foi um marco da literatura, ele é um exemplo, ele é uma fonte de inspiração, ele é uma influência. Então, Edgar Allan Poe, ele é tudo nesse mundo, nesse universo dark, né? O pai do conto policial, do terror policial, podemos dizer assim, né? Então, o cara é mestre. O cara já, em 85, ele continuava sendo mestre. Hoje ele continua, ele vai ser um mestre eterno. Tá? E para uma pessoa que está começando a escrever, né, pegar uma história e tipo, fazer uma fanfic, fazer uma continuação, algo inspirado, baseado ali, entendeu? As pessoas que conhecem esperam o quê? Algo naquela linha. Né? Então por isso que eu digo que ele ousou colocar, lógico, foi uma homenagem ao escritor. Né? Logicamente que Edgar Allan Poe, se fosse ver aquele tipo de trabalho, ia ser na outra vida, porque ele já tinha se empacotado há muito tempo. Né? Enfim, mas se você está interessado nesse conto dele, nesse Novos Assassinatos da Rua Morgue, você pode ler esse livro, no Livros de Sangue número 2 do Clive Barker, tá? Porque tá lá, ele incluiu lá esse conto que foi um dos primeiros trabalhos dele. Beleza. Mas vamos voltar para alguns anos antes dos seus primeiros contos. Sua paixão pelas histórias de horror crescia cada vez mais, juntamente com o amor pela dramaturgia, porque jovem já poder caminhar com as suas próprias pernas, já não ficava tão limitado ali na sua casa, né? E aqui podemos até fazer uma analogia com o ciclo de teatro, mas colocando chifre, sabe aquela carinha do teatro tristinha? A gente pode até fazer uma brincadeira com ela aqui e falar a respeito que pro Clive tinha aquela cara do sorriso, né? Tal, sorriso, e aquela da tristeza, não havia tristeza, havia de repente um chifre e talvez um sorriso meio diabólico, né? Porque o Clive, ele continuava escrevendo seus contos, mas ele também estava começando a escrever suas peças, né? E ele mesmo dirigia, só que as encenações eram feitas por ele, né? E com a ajuda de alguns amigos, né? E foi nesse momento que ele fez para passar o tempo, e nas suas horas vagas ele começou a fazer faculdade também, fazer um curso de língua inglesa em Liverpool, na verdade, né? E foi aí que as coisas acabaram mudando completamente, ou seja, o cara era um jovem, já estava estudando, né, escola normal, secundária, já estava tendo um pezinho ali e tal, e aí quando ele foi para estudar uma faculdade de língua inglesa, começou a ver o negócio a fundo, aí, bichão, foi pro espaço. Aí o coraçãozinho dele já estava completamente conquistado. Bom, mas vamos lá. Os problemas do Clive acabaram? Não, não acabaram. Tem mais uns probleminhas aí pela frente, vamos falar dele agora mesmo. Bom, o Clive sofreu bastante naquela época, porque você imagina, né, 1985, 86, 87, por aí. Para quem não sabe, o Clive Barker, ele é homossexual. E naquela época isso era algo muito complicado, né? Ainda mais para meros mortais. Ou seja, ele estava começando naquela época, então ele era um mero mortal, né? Então, e naquela época ele estava começando a buscar o seu lugar ao sol, estava começando a apresentar os seus contos, as suas peças, né? Estava começando a conseguir um certo destaque no cenário artístico, né? Tanto é que foi nessa época que o Clive inaugurou a sua primeira companhia de teatro, a Hydra, né? E era ali que ele aliviava todas aquelas suas tensões, aquelas coisas, sentimentos tristes e revoltosos a respeito do preconceito, né, contra a sua opção sexual. Né? Lembrando, né, que, por exemplo, naquela época, né, na década de 80, hoje em dia é uma coisa muito comum, né? Você pode ver uns caras com cabelo pintado, ninguém zoa, isso é a coisa mais normal do mundo. Bicho, ó, sinceramente, eu coloquei um brinco na orelha nessa época, nossa senhora, eu deixei o cabelo crescer um pouco, vixe, nossa senhora, entendeu? Era apelido que não acabava mais, era pessoal zoando o tempo inteiro. Ainda bem que naquela época o pessoal não tinha inventado bullying ainda, né? O bullying veio na modernidade, né? Mas enfim, vamos lá, continuando, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, né? No ano de 1976,
quando Clive ele concluiu os seus estudos, né, e fundou a sua primeira trupe teatral, desta vez em Londres, com o nome de Company, The Dog Company. Aliás, sabe o que torna esse momento ainda muito mais especial para a sua carreira? Bom, você sabe que se você já assistiu O Renascido do Inferno, você viu que o primeiro Hell Priest, ele é um dos mais emblemáticos. Ele foi fantástico, ele realmente incorporou, né, o papel do Cenobite Mestre. E aquele papel ali, o ator foi Doug Bradley, né? E foi ele que uniu as forças ali para começar aquele lance de trupe, né? Com Clive, que deu aquele up para ele, né? E tudo mais. E o Doug era um amigo de infância dele, ou seja, o Renascido do Inferno, dirigido pelo Clive Barker, ele convidou o Doug Bradley, amigo de muito, muito tempo, para estar trabalhando com ele nesse filme simplesmente fantástico. Ou seja, eles tiveram contato em 1976 e aí depois se reencontraram no ano do lançamento do filme. Olha só que bacana. É por isso que eu falo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, aí depois disso, o Clive continuou a produzir seus contos e começou a chamar a atenção pelo velho continente e não demorou muito tempo para seus trabalhos começarem a ser notados nos Estados Unidos. E aí, conquistando esses dois países, o resto do mundo seria apenas uma questão de tempo. Livros de Sangue, por exemplo, acabou se tornando uma série de 6 livros e todos seus trabalhos escritos até então foram distribuídos entre esses livros. Anota aí os títulos dos contos que você não pode deixar de ler desse autor. As Cidades, Nas Montanhas, O Trem da Meia-Noite, O Filho da Celuloide e Jacqueline S., Sua Vontade e Seu Testamento. Anotou esses nomes? Então anota aí que esses você precisa conferir. Bom, a lista continua, mas esses daí são aqueles que, sabe, que chamou muito a atenção para a imaginação perturbada de Clive, tá? Então eu recomendo, se você quiser conhecer um pouquinho desse autor fantástico, comece por esses contos. Bom, com o sucesso dos contos, Clive passou a produzir ainda mais. E logo, seus fãs já estavam se deparando com seus primeiros romances, como por exemplo, O Jogo da Perdição. Depois desse trabalho, deu continuidade aos Livros de Sangue, escrevendo mais 3 edições, ou seja, mais 3 que está incluído naqueles 6 lá, tá? E logo em seguida, ainda mais 2 longas histórias, Raça da Noite e Trama da Maldade. O cara empolgou e já engatilhou e foi seguindo. Um momento muito interessante, que eu até queria abrir aspas aqui, que é uma coisa muito importante, que eu sempre falo, né, sempre comento, né, sobre o incentivo ao autor. Vocês perceberam aqui que ele começou a ser notado, o pessoal começou a observar os seus contos, e ele começou a se sentir incentivado para estar trabalhando mais em outros trabalhos, né? E aí começou a gerar outras coisas. Ele, até então, que escrevia apenas contos, ousou escrever histórias maiores e começou a fazer sucesso e foi seguindo, sem abandonar os contos. Mas ele foi seguindo e foi cada vez mais crescendo, né? Você percebeu então o que eu quero dizer? Porque eu sempre falo que é importante apoiar a cultura, é sempre importante apoiar os autores, entendeu? Porque a cada produção do autor sempre melhora. Cada vez que nós apoiamos um autor, ele trabalha melhor e mais rápido e entrega muito mais coisas para nós. Enfim, bom, tudo bem, o cara tinha uma imaginação doentia? Tinha. Bom, no entanto, começou com os contos dele, né? Porque eu acho que tudo tem que começar realmente... Acho não, né? Tudo tem que começar por um lugar e nada melhor que você treinar por uma história menor para você pegar todo o esquema, toda a estrutura, desenvolver um personagem. Nossa, tô fazendo aquele mantra, né? Enfim, desenvolver personagem, locais, descrição, enfim, né? E foi nesse período aí de contos que ele começou a tatear esses umbrais negros da literatura de terror. E foi justamente nessa época que ele começou a chamar a atenção com os contos, né? E teve uma época muito bacana, que vale destacar, que foi uma época de Stephen King também, que na década de 80, 70 para 80, os contos chamavam muita atenção e costumavam ser publicados em diversas revistas. Isso é uma coisa muito bacana. Nos Estados Unidos tinha muito, né, esse tipo de forma de divulgação
e as pessoas curtiam, as pessoas liam, entendeu? Esperavam novos, então isso empolgava muito o autor, né? O Clive passou por esse momento, o Stephen King foi outro, né? Então, mas como eu falei, ele também foi do Clive, né? Ele também foi um diretor de cinema. Agora, como esse cara entrou para a sétima arte? Bom, provavelmente também não deixa de ser porque ele já tinha um conhecimento de teatro, ele já dirigia, já escrevia peça, então digamos que ele já tinha um pezinho, uma certa experiência ali, né? Mas o que levou ele a dirigir, né, foi o seguinte: ele teve 2 trabalhos cinematográficos que foram, anota esse nome aí que vale a pena conferir, tá? Subterrâneo, A Revolta dos Mutantes, de 1985, e Monster, A Ressurreição do Mal, de 1986, para quem curte um filme trash clássico, né? Esses filmes o Clive não dirigiu, ele apenas fez o roteiro, tá? São as histórias dele e tudo mais, e ambos foram dirigidos por George Pavlov, tá? O único problema dessas 2 obras foi o seguinte, foi o fracasso de bilheteria e a crítica muito negativa por causa do baixo orçamento, lógico, né? Naquela época, tudo bem que os efeitos eram diferentes, mas um baixo orçamento compromete muito, né, qualquer filme. Por exemplo, se o Avengers, o último dele, tivesse um baixo orçamento, meu amigo, ele não faria o sucesso que estourou. Mas enfim, acredite ou não, esses 2 fracassos consecutivos não pararam o Clive. Isso é uma parte muito legal dele, sabe? Que nem, por exemplo, não parar, você recebeu uma crítica negativa, fala, pô, eu vou parar, vou me frustrar, vou esconder no meu quartinho, continuar escrevendo, chorando. Não, ele não quis fazer isso. Ele falou, não, vou fazer de novo. Errei aqui, vou mudar. Então foi exatamente o que ele fez em 1977. Ele decidiu apostar de novo, né, no cinema, só que dessa vez, em vez de ele chamar um diretor, ele foi lá e sentou na cadeira do diretor e escreveu o roteiro de Hellraiser, Renascido do Inferno. Nossa, e falando nisso, vale a pena destacar o seguinte: com essa onda de reboot que temos hoje em dia, todo mundo dá reboot em todo lugar, daqui a pouco a Terra vai receber um reboot, só falta essa, né? E o Hellraiser vai ter um reboot. Agora, o que a gente vai esperar? Vamos ver, né? Enfim, mas voltando a 1987. Então o Clive foi lá, começou a dirigir o seu filme, escreveu tudo mais, chamou o seu amigão Doug lá para fazer o filme. E, meu amigo, parece que o cara acertou a mão, porque Renascido do Inferno foi uma obra assim que ganhou muitos ares e colocou o nome do Clive Barker de uma vez por todas nas alturas, né? Então, e para você ter a noção aqui do tamanho da obra Hellraiser de Clive Barker, né? A história, ela teve até quadrinhos já, foi coisa de quadrinhos, né? O Clive Barker tem uma mente muito perturbada, porque até os filmes dele foi uma coisa muito bacana, quer dizer, é uma coisa muito bacana, porque nenhum autor de terror tem os seus livros passados por computador, nossa, viajei, em jogos, e o Clive tem alguns, tá? Eu até tentei jogar um tempo atrás, como chama? Jericho, e tem outros também dele que vale a pena, se você gosta de jogar, então, se você é fã de jogos de terror, então de repente vale a pena lá você ir lá e dar uma jogadinha que de repente, né, deve valer a pena. Eu particularmente não joguei, coloquei o jogo, mas não fui à frente, enfim. Deu para sacar a trajetória deste autor? Pois é, meu cara, é preciso ralar muito, muito mesmo para conseguir colocar os nossos livros para girar pelo mundo afora, e colocar a bundinha na cadeira e pronto. Ou seja, não é só colocar a bundinha ali e pronto, e sair escrevendo e esperar que alguém descubra você no seu quartinho sombrio, cheio de telhas de aranha, para ficar bem no clima soturno, né, de autor, né? Não, você tem que trabalhar bastante, você tem que acreditar bastante, porque muitos nãos a gente pode receber. Tá? Um autor até me falou, não é do segmento de terror, tá? Mas no começo da carreira ele recebia muitos e muitos não de diversas editoras, né? Até o primeiro livro dele, alguém acreditar no livro dele e ele conseguir lançar. O cara estourou, virou um autor renomado, e hoje em dia, ele falou para mim, Adriano, hoje em dia sou eu que falo não para as editoras.
olha só, mas isso aí foi por quê? Porque foi lá, acreditou e não parou. Então existe hoje em dia muitas formas do autor tá conseguindo colocar suas obras, né? Hoje em dia, infelizmente, o mercado não está propenso ao lançamento de livros físicos. Então a gente tem que se aproveitar das ferramentas que nós temos disponível, ou seja, a Amazon. É importante a gente estar colocando, é importante a gente estar divulgando, porque cada trabalho o autor vai se desenvolvendo cada vez mais. Até um dia, quem sabe, desenvolver um personagem, por exemplo, como Fred Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers lá do Halloween, e até mesmo Darth Vader, né? Darth Vader é um baita de um vilão classicaço, figuraça. E também tem o Hal Priest, no Pinhead, né? E também tem até o palhaço do Stephen King também lá, como chama? Eu esqueci o nome do cara, e eu não vou pesquisar na internet também, porque aqui é papum na hora aqui e me deu branco, sabe como que é a idade, né? Mas enfim. Fugiu de novo. Então, é uma parte bacana, porque esses personagens, eles são icônicos, porque eles, você vê camiseta, você vê fãs que gostam de usar ali, então isso é uma coisa muito bacana. Mas vamos voltar lá pro Cliff, né? Por fim, Clive Barker decidiu mudar de ares, né? Ele cansou lá da Inglaterra e falou, vou para os Estados Unidos. Aí pegou o aviãozinho, foi para os Estados Unidos, e aí chegou lá, continuou produzindo e parindo grandes obras. Quer dizer, algumas críticas foram bem negativas de alguns trabalhos do Clive, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que não temos como se diz a palavra, agradar gregos e troianos. Não tem jeito, gente, não tem jeito, infelizmente não tem. Tá? Uma obra ou outra você pode agradar os dois times, mas já vai chegar um momento que não vai agradar. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que acontece com todos os grandes autores, que nem Stephen King é um ótimo autor, é um cara extremamente criativo, mas nem todos os livros dele, nem todos os filmes dele a gente pode falar assim, entendeu? São alguns, mas sabe, tem alguns ali, então não cobre perfeição de você mesmo, porque perfeição não tem como, entendeu? Nós aprendemos em cada trabalho nós usamos o limite do nosso conhecimento naquele momento, e não adianta você que está escrevendo o seu primeiro conto querer se comparar a um cara que já tem 50 anos de carreira, que já vive desse tipo de coisa, que pode estar estudando, que pode estar desenvolvendo, que pode estar aprendendo, que tem empolgação, que tem uma série de coisas. Hoje em dia, se você está começando, você precisa se apegar à sua força de vontade e seguir em frente, beleza? Guarde esse recado no seu coração aí e vamos que vamos. Né? Então, o Clive não deixou se debater por essa coisa de críticas negativas, porque ele entende que isso é uma coisa normal. Né? E lembra que eu falei da sexualidade do Clive e tal, essas coisas? Ele sofreu muito preconceito, né? Mas depois que ele foi para os Estados Unidos, as coisas já mudaram, ele já não era mais aquele cara desconhecido, ele já era um cara conhecido. Hoje em dia, ele é casado, vive com seu companheiro, e ele até se tornou um grande expoente de um gênero de terror chamado queer horror. Tá? Isso fui pesquisar na internet para ver o que era, porque eu também não sabia. E o que acontece? Se de repente falar errado, por favor, alguém me acerta aí nos comentários. Não sei se aqui vai ter comentário, né? Mas enfim. Desculpa. Então, vamos lá. Esse Queen Horror é uma característica de filme de horror quando tem algum personagem homossexual. Seja homossexual mesmo, ou seja lésbica. Né? Ele tendo problemas com a sexualidade dele, ou ele sendo, né, homossexual normalmente como ele é. Tá bom? Um grande exemplo que eu posso citar aqui, que de repente pode encarar com aspas, fazendo aspas aqui com a mão, que pode estar sendo caracterizado nesse estilo Queen Horror, é o Nevoeiro, a série da Netflix, né? Nós temos o Adrian lá, que teve problemas, né, com a sua homossexualidade. No começo a gente vê que ele fala, eu não sei se eu gosto disso, se gosto daquilo. Aí depois ele tem um caso, aí o pai dele preconceitualizando ele se revoltando, né? Enfim, esse é um filme que nós podemos chamar de Queen Horror, né? E agora, cheguei no porquê de falar de Clive Barker, porque escolhi fazer o primeiro programa com o Clive Barker. Né? Tem um filme, né? Eu sou um leitor, eu tenho uma prateleira cheia de livros, então tem uma série de livros, já li muitos livros no decorrer da minha vida, mas tem um livro em especial que é só fechar os olhos que eu consigo ver todas as cenas desse livro
eu consigo lembrar o nome do protagonista do livro, tá? Eu consigo lembrar do nome de uma personagem até que importante do livro, mas ela está na ponta da língua, mas ela não quer saltar para fora da língua. Enfim, e é um livro que, quando alguém me pergunta, o que você me recomenda de terror? Eu recomendo esse livro, porque esse livro dele é simplesmente fantástico. E se você quer conhecer algum livro do Clive Barker, anote esse nome, O Desfiladeiro do Medo. O Desfiladeiro do Medo conta a história de Todd Pickett, um ator de cinema muito renomado e muito cheio de fãs. Só que a idade chega para todo mundo, não é verdade? Desculpa. Chega um tempo que não tem jeito, o cabelo branco vai nascendo, rugas vão aparecendo, pé de galinha, cabeça de galinha, crista, enfim, todas essas coisas começam a aparecer. E numa vida de um ator tem que viver de uma outra forma, tem que estar sempre bonitão, não é verdade? Então, o que o nosso amigo Todd Pickett decidiu fazer? Vou fazer uma cirurgia plástica. Ele foi lá, fez uma cirurgia plástica, mas infelizmente a cirurgia plástica dele deu errado, né? E ele não poderia aparecer em público com aquele erro. Então, o que ele decide fazer? Ele decide se ausentar por algum tempo, fugir dos fãs, né? E ele decide fugir dos fãs numa casa chamada Cold Heart Canyon. Essa casa foi muito famosa em determinada época, né? Mas que nem o anel do Senhor dos Anéis. Lembra do Senhor dos Anéis? Logo no começo da narração, que a Galadriel tá narrando e fala: um anel primeiro virou lenda e depois virou mito. Pelo menos até o Digo encontrar, né? E pelo menos isso aconteceu com Cold Heart Mountain, com Canyon, desculpa, Cold Heart Mountain é outra coisa. Cold Heart Canyon, e aconteceu quando Todd Pickett encontrou essa casa. Gente, quando ele encontra, não é bem uma casa, tipo um palacete, e quando ele encontra esse lugar, a história começa de um jeito assim fenomenal. Só que o que você vai encontrar nessa mansão, eu recomendo que você leia. Tá? Você vai se apaixonar por essa história, você vai se apaixonar pelos personagens, você vai se apaixonar até por não vou falar o que, mas é chamado de A Caçada, e é simplesmente fantástico. São 700 páginas que você lê assim, ó, você nem percebe. O livro não tem enrolação, o livro é encantador, porque o Clive, ele sabe muito bem como organizar todas as palavras e a história, beleza? Então anota aí. Quer ler um livro do Clive, assim, que você vai se apaixonar? Renascido do Inferno. Renascido do Inferno, ó, tô pensando em outra coisa. O Desfiladeiro do Medo, beleza? Ó, errei aqui, não vai ter edição, tá? Isso aqui é papum, fechou. Vamos lá. Bom, agora, outro motivo porque eu decidi fazer esse tipo de coisa. Eu decidi fazer, nesses tempos de pandemia, né? Decidi fazer uma maratona com os filmes, né? Do Hellraiser, né? Dessa franquia. Então, vou passar para vocês aqui, caso vocês queiram também tomar uma overdose, né? Então, anota aí os nomes. Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Esse é o dirigido por Clive. Hellraiser 2, Renascido das Trevas, de 88. Hellraiser 3, Inferno na Terra, de 92. Hellraiser 4, Herança Maldita, de 96. Hellraiser 5, Inferno, 2000. Hellraiser 6, Caçador do Inferno, de 2002. Hellraiser 7, O Retorno dos Mortos, 2005. Hellraiser 8, O Mundo do Inferno, 2005 também. E Hellraiser 9, Revelações, de 2011. Tá? E lembrando que agora, em 2021, tem um reboot que já está em pós-produção, ou seja, o filme já foi filmado, bonitinho, agora o pessoal está acertando alguns detalhes aqui e acolá. Agora vamos ver quando esse reboot será lançado, né? Mas se você procurar na internet, você pode até achar algumas imagens aí, e se você comparar com o primeiro, saber que tem bem boas diferenças. Vamos torcer para que esse seja um daqueles bons reboots, não é verdade? Bom, e chegamos ao fim do podcast sobre Clive Barker. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que você assine o canal aqui para ser avisado dos próximos programas. Lembrando que
vou trazer aqui para vocês sempre um conteúdo voltado para a literatura, para a cultura, entendeu? E para divulgar autores também. Eu deixei a apresentação para fazer agora, né? Meu nome é Adriano Villa, eu sou o autor da Casa de Ossos, entre outros livros que você pode, de repente, procurar na plataforma da Amazon, tá? A Casa de Ossos é um livro físico lançado em 2007, tá? É uma história de terror assim, que, bom, como o próprio nome já diz, tem uma casa e conta a história de um empresário alemão que vem, perorão. Bom, eu não estou aqui para fazer propaganda do meu livro agora, né? Quem sabe isso mais para frente. No momento, não é meu interesse, né? Então, além de ser um autor também, eu sou um editor da revista chamada Fila das Palavras, que apoia o autor, que também tem a intenção de divulgar contos, tá? Trazendo de volta aquela antiga paixão pelos contos. Você pode conferir aí, digitando no seu browser, né? www.adrianovilla.com.br, e a revista já vai aparecer de cara, já tem 4 números, tá? O projeto está parado, porque faz um tempinho que eu não escrevo, mas devido a alguns problemas pessoais, mas futuramente eu pretendo estar voltando e seguindo o escopo da revista e o prazo, beleza? Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser parar por aqui, você pode, porque eu quero dar início também a um outro projeto que eu tenho aqui, tá bom? Que é o Histórias que Esqueceram de Contar, que são contos que eu escrevi baseados na no folclore brasileiro, beleza? Então, se você quiser continuar, senta que lá vem história, e nesse primeiro eu vou estar narrando a história da Iara, tá? Como eu disse, é baseado no folclore, né, no nosso folclore, mas é uma roupagem diferente, tá? Pegar o mito ali e dar uma carinha diferente. Então, se você tiver a fim de ouvir, fica aí que você vai ouvir, beleza? Se não, se quiser parar por aqui mesmo, beleza? Agradeço por você ter ouvido até aqui. Não se esqueça de assinar o feed, né? Acho que é assim que fala, assinar o feed, e ficar de olho aí para as próximas postagens, ok? Muito obrigado, valeu, e para você que quer ouvir, continue comigo. Histórias que esqueceram de contar, a Iara. Um grande rio cortava a fazenda de Deoclésio, que um dia fora tão bela quanto tudo que existia à sua volta. Haviam muitas árvores, os campos eram verdejantes ao seu redor e os pássaros viviam cantando em suas redondezas. Entretanto, a fazenda de seu Deoclésio estava caindo em ruínas. Fora um homem muito rico no passado, mas com a estiagem, com a praga dos animais, viu tudo o que possuía definhando lentamente. Tudo que lhe sobrara fora a sua plantação de melancias que ladeava o grande rio. Certa vez, caminhando pela plantação, Deoclésio deu falta de algumas frutas e começou a manter guarda para pegar o ladrão que levava sua única fonte de dinheiro. Foram longos dias esperando, escondido entre os arbustos da margem, mas ninguém apareceu, e todos os dias pela manhã uma delas sumia. E foi quando percebeu que todas que haviam sumido estavam próximas da margem do grande rio. Então Deoclésio imaginou que o ladrão usava o rio para levar suas frutas, e para não ser visto sempre à noite. Mas naquela noite iria surpreendê-lo. A lua estava cheia e iluminava o céu escuro. Muitas estrelas cintilavam no céu como imensos e distantes vagalumes. Deoclésio não sabia se admirava as estrelas no céu ou se apreciava seu brilho sendo distorcido pelas águas calmas do rio. Já não se lembrava de como era bela a natureza, sempre submerso em sua pobreza e nas lembranças de dias de prosperidade que se foram quando todas as desgraças partiram e lhe deixaram apenas aquela plantação e algumas peças de roupas que mais pareciam um pano de chão. Deoclésio suspirou profundamente e lembrou-se das vezes que sentava nas margens daquele rio para ficar olhando seu gado pastando, os patos nadando num lago feito e cercado por ele, as galinhas ciscavam e os galos
dormiam sempre aos seus pés. Sempre fora solteiro. Tentara algumas vezes, mas as mulheres estavam somente interessadas em suas terras e em seu dinheiro. E tudo acabou quando o dinheiro foi embora. E agora ali estava ele, zelando por algumas melancias que significavam alguns trocados. Subitamente, ele ouviu um barulho vindo do rio, como se alguém remasse silenciosamente. Deoclésio sorriu, se encolheu atrás do arbusto e ficou olhando por uma fresta nas folhas para a margem, até que seus olhos se depararam com algo que não esperava. Primeiramente surgiu uma cabeça de dentro das águas, longos cabelos. Estava escuro para ver de qual cor eram. Deoclésio pensou em pular e assustar o ladrão, mas algo dentro de si dizia para esperar. A cabeça olhou para os lados e começou a caminhar para a margem. Logo surgiu os ombros, os seios. Era uma mulher. Ela caminhou lentamente até a margem e Deoclésio estava completamente sem ação. O brilho do luar reluzia na pele molhada daquele ser. Seus olhos estavam presos nas curvas daquela mulher. Então, ela se abaixou diante de sua plantação e agarrou uma de suas melancias. Mas quando estava prestes a se virar e voltar para as águas, Deoclésio correu e ficou entre a mulher e as águas. Era mais bela de perto do que de longe. Seus olhos eram profundamente azuis e seus cabelos eram longos e encaracolados. Seu corpo era tão belo e tão perfeito que faziam os olhos simplório fazendeiro ficar ainda indo de... Seu corpo era tão belo e tão perfeito que faziam os olhos do simplório fazendeiro ficar indo do alto a baixo. Não tinha palavras. A mulher também estava assustada. Não esperava ser surpreendida por ninguém. Por que rouba minhas frutas, mulher? Balbuciou Deoclésio sem saber o que dizer realmente. Quem é você? A mulher não respondeu. Deu um passo para trás e Deoclésio deu um passo à frente. Não poderá fugir de mim, mulher, não sem antes dizer quem você é. A mulher continuava sem dizer nenhuma palavra. Seus olhos iam de um lado a outro. Estava assustado e não sabia o que fazer. Eis que Deoclésio olhou para trás. De repente poderiam haver mais mulheres como elas, mas as águas do grande rio estavam calmas. Que homem lhe mandou roubar em seu lugar? Nenhum homem mandou-me, respondeu a mulher, e sua voz ressoou nos ouvidos do homem como uma bela canção. Estou com fome e só queria comer. E quem é você? Perguntou um homem com os olhos brilhando pela visão tão bela que havia em sua frente. Por que a minha plantação? É a mais próxima de minha casa e gosto muito delas. Nenhuma outra é tão suculenta quanto essas. Mas ela se aproximou com seu corpo perfeito. Prometo jamais roubá-la se o senhor deixar-me ir. Deoclésio olhou para a mulher mais uma vez e sentiu algo batendo em seu peito. Seu corpo pedia aquela mulher e os seus lábios poderiam suplicar pelo seu beijo. Seus cabelos estavam descansados sobre os ombros e alguns fios lhe cobriam os mamilos claros e firmes. Naquele momento, Deoclésio percebeu que estava perdidamente apaixonado pela mulher e que não a deixaria partir. Roubou muitas de minhas frutas, mulher. Não sairá de minha fazenda e casará comigo e viveremos sempre juntos. A mulher suspirou profundamente, fechou os olhos e em seguida disse: Me casarei como você deseja, mas jamais poderá falar mal da água, e isso deve me prometer. Prometo, mulher, venha comigo para minha casa. A mulher o seguiu e cumpriu com sua palavra. Deoclésio experimentou novamente a prosperidade em seu lar, de uma forma que não conseguia compreender. Sua plantação começou a crescer mais e mais, e aos poucos pôde ter dinheiro para comprar as cabeças de gado que um dia vendera para sobreviver. A vida não poderia ser mais justa com aquele homem. Tinha uma vida maravilhosa e uma bela mulher que lhe dera filhos mais lindos ainda. E cada dia mais sua fazenda progredia. Voltou a ser um grande senhor de terras e todos vinham e lhe pediam conselhos sobre o que fazer próximo da falência total.
E enquanto Deoclésio gozava de tanta importância, não percebera que sua mulher cada vez mais parecia triste e arrependida. Deixava de lhe dar atenção e amor, o que começou a resultar em desleixo. Certa vez, quando Deoclésio voltava da cidade, encontrou a sua casa em imensa bagunça. O gado estava pastando livre à noite, alguns patos estavam nadando no grande rio e seus filhos estavam brincando na terra próximo do curral dos porcos. Aquela visão lhe deixou revoltadíssimo e entrou na casa procurando pela sua mulher, que estava sentada na sala de cabeça baixa. Essa casa está uma bagunça, mulher, esbravejou Deoclésio, a voz distorcida pelo álcool que ingerira com os amigos da cidade. O que você fez o dia inteiro? Como você pode ver, respondeu a mulher sem fitar. Fiz nada o dia inteiro, passei a maior parte do tempo aqui sentado. Quer dizer, fiquei um pouco lá fora, olhando o rio também. Deoclésio passou as mãos no cabelo, acendeu um cigarro e, após uma longa tragada, olhou para a mulher que continuava imparcial na cadeira de balanço. Ele encostou-se no batente da porta e disse seriamente: quando a vi pela primeira vez na plantação, fiquei encantado. Mas por ser uma ladra, achava que era uma filha da água suja. A mulher, pela primeira vez naquele momento, ergueu a cabeça e ele continuou: mas agora tenho certeza, você só pode ter vindo de água suja. No mesmo momento, Deoclésio lembrou de sua promessa e percebeu que havia quebrado. Ele tentou falar com a mulher, mas ela estava tirando toda a sua roupa e mostrando toda a exuberância que o tempo não fora capaz de tirar. Você quebrou sua promessa e agora irei voltar para meu verdadeiro lar. Adeus. Você não pode ir embora, disse Deoclésio, quase suplicante. Preciso, não pode ir embora, você me deve. Mas a mulher não lhe dava mais ouvidos. Continuou caminhando com seu corpo desprovido de roupa para o rio. Seus filhos ficaram olhando, os olhos cheios de lágrimas. Os animais também fitavam a mulher e toda a sua beleza exuberante. Deoclésio vinha atrás, gritando e xingando. Não preciso mais de você, pode ir embora. Tenho tudo o que preciso aqui. Pode voltar para a sua vida, em suas águas sujas. Pode ir, vá. Mas nunca vai voltar. Nunca mais volte. A mulher parou abruptamente. Deoclésio sentiu-se seguro de suas palavras. A mulher pensara melhor e iria ficar. Lentamente ela se virou e disse uma simples palavra que, como uma faca, pareceu cortá-lo no meio. Não pretendo voltar. Então correu para as águas e mergulhou. Deoclésio ficou parado, olhando e sorrindo, sem saber o motivo do que achava graça. Mas eis que algo começou a acontecer. Seus 4 filhos começaram a caminhar para o rio. Percebendo o que estava prestes a acontecer, tentou impedir as crianças, mas nenhum de seus esforços foram suficientes para impedi-los. Quando tentava segurá-los, eles soltavam gritos tão altos e fortes que o Deoclésio era forçado a tampar os ouvidos com as 2 mãos que pareciam que iam explodir. Seus filhos entraram na água e foram seguidos por tudo mais que estava sobre aquela terra. Lentamente, sem poder fazer nada, Deoclésio viu seu gado, sua plantação, seus patos e todos seus animais submergindo naquele rio, e assim continuou até que lhe sobrasse apenas a sua velha casa, suas velhas roupas e as poucas melancias que ainda existiam na margem do rio. Deoclésio ainda ficou esperando pela volta da mulher e de tudo que possuía, mas ela cumprira sua palavra, disse que jamais voltaria, e Deoclésio esperou, até que uma doença o abateu. Seus vizinhos, que eram mais distantes que nunca, diziam que havia ficado louco e que a mulher o deixara tarde da noite. Deoclésio morreu sozinho, deixando nas paredes e na margem do rio uma única frase escrita: Me perdoe, Yara. Fim. Se você ficou me ouvindo até agora, valeu, quero agradecer. Sinal que o conteúdo agradou, isso é muito importante, empolga para a criação de outros cada vez mais interessantes. Agora eu vou ficando por aqui, lembrando, assine o canal, assine o feed para dar uma força, afinal, escritores não escrevem para serem lidos.
podcasteiros gravam para serem ouvidos, não é verdade? Então, para isso, conto com vocês, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4 e agora com vocês. Fui, até a próxima!